Olá pessoal, retornando à nossa live, que nós tivemos um problema técnico aqui, tá bom? Rogério, seja bem-vindo. Tivemos um probleminha técnico, Caetano Sensei já voltou. Mestre Flávio Bering, seja bem-vindo. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já retornamos, tá? Vou chegar aqui a professora Marli, voltando, tá chegando ela aqui. Vamos lá, deixa eu convidar aqui a professora. Tivemos um problema técnico, eu não sei se foi a minha internet ou a internet da professora Marli, tá? Enquanto ela não aparece aqui, para eu chamá-la novamente, Tiago, seja bem-vindo. Bom, para quem está chegando agora, ô Gaglioto Santiago, boa noite. Boa noite, a Ferrone, tudo bem, querida? A professora deve ter tido um problema de internet lá, mas ela já deve estar chegando, tá? De novo. Para quem está chegando agora, a live de hoje é... Opa, a professora já chegou, deixa eu chamar ela. Professora Marli. Aí, professora. Chegando, tivemos um probleminha, mas já aqui é rápido, coisa de faixa preta. Tá chegando a professora Marli. Vamos lá, ela tá chegando agora. Oi, professora, voltamos. Oi, Tivemos um probleminha, mas já voltamos. me diga onde eu parei para que eu possa continuar aí. Bom, a senhora falou que falou do iluminismo, né? Que a época, que foi uma época muito importante do século XVIII. Aí a senhora citou o iluminismo e ia falar do naturalismo. Estava começando a falar do Não tinha naturalismo. falado de Rousseau ainda. Ainda não, nós não chegamos em Rousseau Então, ainda. então o iluminismo, que foi uma teoria do século XVIII, também influenciou mesmo muito sobre Rousseau. E os enciclopedistas, aqueles que escreveram a enciclopédia francesa. Então, nesse clima, nasce Jean-Jacques Rousseau. Teve uma infância muito difícil, ficou órfão aos 5 anos de idade e foi criado por parentes, por vizinhos, por amigos. Ele teve também uma juventude muito difícil. Porém, ele era um homem muito bonito, muito charmoso, muito elegante. E ele despertou várias paixões entre as madames daquela época. E uma delas, com quem ele se casou, Madame de Warens, proporcionou a ele uma vida que ele pudesse estudar, que ele pudesse praticar sua teoria filosófica. Rousseau teve vários relacionamentos amorosos. Desses relacionamentos amorosos, nasceram 5 filhos, e que ele não os criou. Eu estou colocando aqui porque a vida particular do filósofo não nos interessa, mas é porque muitas vezes as pessoas que criticam Rousseau falam, como é que ele fala de educação se ele não criou os filhos? Então, é preciso ter a cabeça aberta. Certo. A vida particular dele é uma coisa, a vida filosófica é outra. Mas ele colocou essas crianças na chamada roda dos enjeitados. Olha. A roda dos enjeitados é uma roda de madeira muito grande que existia nas portas dos mosteiros enclausurados, tanto masculinos quanto femininos. O povo ia até lá, por exemplo, o mosteiro feminino, a irmã virava a roda para a rua, o pessoal punha alimentos, roupas, ela virava para dentro do convento e pegava. Rousseau, como outras pessoas da época dele também ficou um costume, infelizmente indesejável, mas aconteceu, colocou os seus filhos na roda dos enjeitados. Então nunca mais ele os viu, porque Olha quando é colocado só. na roda dos enjeitados, eles são doados por pessoas que chegam lá, às vezes criados dentro do próprio convento. Certo. Bom, essa é uma crítica muito grande que se faz a ele. Eu mesmo tive um orientando que na banca um dos colegas fez essa crítica. Então a gente já tinha conversado muito que a vida particular não pode interferir na vida pessoal do filósofo. Se ele é bom filósofo, você vai falar se é ou não é.
Então é preciso separar as coisas. Bom, então ele exerceu várias profissões, Marcelo. Ele foi sacristão, relojoeiro, comediante, participante de teatro, várias coisas. Uma pessoa muito eclética, então. Sim, a grande preocupação dele era a educação. Ele caminhou por vários caminhos, porque não tinha outras possibilidades na época dele. Mas ele estava preocupado com a educação da criança. Talvez, eu não sou psicóloga, nem quero fazer um diagnóstico, talvez relacionado com seus filhos ficou essa grande preocupação de como educar uma criança. Bom, então, ele vai fazer vários caminhos, ele vai à Itália, ele passa um tempo em Nápoles, ele volta para a França e se radica em Paris. Aí, então, ele começa a estudar profundamente a filosofia. E ele vai criar a chamada naturalismo filosófico, filosofia da natureza, que vai estudar o ser humano de uma forma desde o seu nascimento até a sua morte. Bom, Rousseau tem algumas teorias muito interessantes. Uma delas é chamada de homúnculo. O que quer dizer homúnculo? Homúnculo é homem pequeno, homem em miniatura. O que quer dizer isto? Ele analisava a sociedade francesa e via que as crianças eram vestidas da mesma forma do que as pessoas da corte. E as roupas da corte eram roupas exageradas, veludo, renda, babados, que a criança não podia brincar. Entendi. Porque ela estava com aquelas roupas chiquérrimas e os pais não queriam que sujasse. Então ele dizia, é um homúnculo, é um homem em miniatura. E essa teoria ficou muito conhecida em filosofia. Homúnculo, homem em miniatura. Outra teoria muito importante dele também, que ele vai falar, é que a criança tem que estar no centro da educação. A coisa mais importante é a criança, não é a escola nem o professor. Então, que a criança deve ser o centro. Essa outra teoria filosófica dele, pedagógica, chamou-se paidocentrismo. Paidos, da palavra grega criança, paidos, centrismo, criança no centro. Então, não é você, professor, que é mais importante. Não é você, escola, que é mais importante. Importante é a criança. Paidocentrismo. Então, duas teorias, homúnculo e paidocentrismo, certo? Perfeito. Baseado nisso, ele vai estudar a natureza do ser humano. Ele vai analisar. E ele é partidário da seguinte teoria. O ser humano é bom. Ao sair da mão de Deus, daqui a pouco eu quero comentar esse Deus aí. Certo. A sair da mão de Deus, ele é bom. A sociedade que o estraga. Essa é a teoria de Rousseau. Certo. O ser humano é bom ao sair da mão de Deus. A sociedade o estraga. Por que eu disse que quero comentar isso? Porque eu já li, já ouvi, muita gente dizer que ele não acreditava em Deus. Aqui preciso fazer uma distinção. Ele não era católico, protestante, budista, brahmanista, ele não seguia uma religião ou uma seita. Ele acreditava em Deus como ser supremo. Ou seja, ele é um espiritualista. Um espiritualista. O ser humano é bom quando sai da mão do Criador. Quem estraga é o mundo. Essa é a teoria dele. É o ponto de vista dele. E sobre essa teoria, Marcelo, ele vai trabalhar um monte a vida toda. Ele vai mostrar a importância do ser humano, da natureza humana, e como ela deve ser respeitada. Aí, às vezes ele é também criticado, porque ele vai pregar um outro tipo de educação, chamada educação negativa. O que é educação negativa para Rousseau? É aquela que você não fala assim, não faça isso, não quebre isso, não mexa nisso. Você faz com que o ser humano, a criança principalmente, perceba que ela não deve fazer pelo prejuízo que vai causar. Por exemplo, um exemplo dado até na vida dele. Ele tem um livro, que nós já vamos falar, que é o Emílio,
onde ele conta isso. O Emílio está com ele numa casa muito fria na França. França é um dos países mais frios da Europa, está no meio dos Pirineus lá, né? Sim. Aí o que acontece? Essa criança quebra a janela. Quando essa criança quebra a janela, ele ia ficar bravíssimo com o Emílio. Aí ele lembrou o seguinte, do pensamento dele. Então ele não brigou com o Emílio. Aí vem aquele frio danado, aquele vento, não sei o quê. O Emílio fala, que frio? Ele falou, tá vendo? Você quebrou a janela, olha o que aconteceu com a gente aqui dentro. Isso é chamado de filosofia de educação negativa. Ensinar de modo negativo, que é criticado por uns, aceito por outros. Eu não quero ser juiz de ninguém, Marcelo. Eu estou expondo a teoria dele. Sim. Interessante, se eu só abrir uma aspas aqui, professora, me permita. Então, assim, a senhora está falando que a pedagogia de Rousseau equivale a experimentar a própria ação, né? Experimentar o vivenciar a experiência, é isso? Isso, vivenciar a experiência. Sem nenhuma influência externa, no caso, né? Sim. Perfeito, Sem você, que é perfeito. professor, chegar para lá. Não quebre. Se quebrar, vai dar problema. Você precisa esperar que a pessoa... Não estamos dizendo que ele está certo ou errado. Aliás, não é possível em filosofia falar fulano é totalmente certo, fulano é totalmente errado. A gente está expondo a teoria. Então, isso que é chamado de filosofia de educação negativa. Bom, então ele vai mostrar para todo mundo que o ser humano nasce bom. As influências da natureza, as influências da sociedade sobre esse ser humano é que vão transformá-lo. Ele vai mostrar o poder da educação. Por que que o professor, por que que o mestre deve estar sempre seguindo o seu aluno, ao lado do seu aluno, amparando o seu aluno? Porque ele precisa dessa ajuda. E ele vai falar também um negócio muito importante, muito atual, a importância do conhecimento psicológico da criança. A psicologia deve muito a Rousseau, que as normas psicopedagógicas atuais, ele veio no século XVIII, estou falando do século XX e XXI, as normas psicopedagógicas atuais foram oriundas dos estudos de Rousseau. Olha que genial. Então, a psicologia deve muito a ele, muito a ele. Muitas normas são assim. E a lei em educação também deve muito a ele. Eu não sei se alguém que estudou, mas eu fui professora de filosofia e de legislação da educação física. Então, eu analisava as leis. A Lei 4.024 de 81 do Brasil, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, 71, desculpe, Educação Nacional, ela fala que o aluno tem que ter uma profissão. Ela é profissionalizante. Isso já os monges da Idade Média falavam, e agora Rousseau vai mostrar que a criança tem que adquirir uma profissão. Então ele é atualíssimo. Ele viveu 3 séculos antes de nós. São esses gênios, né, que trazem novas ideias e que elas se perpetuam, né, como se fosse quase uma verdade universal, né, professora? Sim. E ele vai ainda, Marcelo, além de ver essas leis psicopedagógicas, ver essa parte da lei profissionalizante que nós temos aqui, ele vai ainda falar sobre a importância de você conversar com seus alunos e ver as experiências que ele tem. Mesmo que elas estejam erradas, você vai corrigi-las sem brigar, sem dizer se está errado, eu quero que faça assim. Então ele é muito livre. Há críticas sobre isso, há muitas críticas. Até um livro famoso aí que chama Críticas sobre Rousseau. Quer dizer, há quem critique. Sim. Eu não estou nem para elogiar, nem para criticar, estou para mostrar a teoria dele. Aliás, o Rousseau, ele era um crítico de Thomas Hobbes, né? Que tinha teoria completamente o oposto diferente. De Thomas Hobbes. Que é o Thomas o oposto. O Thomas Hobbes achava o Rousseau o Thomas Hobbes achava que o homem tinha essa natureza violenta, perversa, né? Sim, ele é o oposto de Rousseau. Muito legal. Rousseau acredita na bondade humana. Bom,
Ele escreveu muitos livros, Marcelo, mas o livro mais importante dele chama-se Emílio. Emílio é o nome de um menino, é um romance pedagógico. Ele idealizou esse romance. E nós vamos analisar aqui parte por parte desse romance. Ele escreveu o Contrato Social também, que é famosíssimo para a sociologia. Aliás, ele não influenciou só a psicologia. Ele influenciou a sociologia com Durkheim, com Kant. Ele influenciou a maior parte dos filósofos e sociólogos da época. E Genial. se você for levar em consideração aquele famoso movimento que eu já me referi várias vezes, que é a Escola Nova do século XX, todas essas escolas que existem hoje, aqui também, De Crowley, Montessori, Froebel, Piagetiana, todas essas escolas, Vallon, etc., todas essas escolas são de origem russoniana. Olha que genial. Seus seguidores foram russonianos. Montessori, que, para o meu ponto de vista, é a melhor escola que existiu até hoje, Maria Montessori seguia as filosofias de Rousseau. Muito. Nós temos no Brasil, tínhamos aqui muitas montessorianas, inclusive no meu bairro, aqui a Aclimação, tinha uma vizinha no meu prédio. Sim. Então as escolas montessorianas são famosas no mundo, somente na Itália, porque Maria Montessori era uma educadora italiana. São de origem russoniana. Pestalozzi, aliás, muito bonitos, os dois maiores discípulos dele, poderemos até, se for de interesse, falar um dia, Pestalozzi e Froebel. Nossa, seguiram a linha de Rousseau. Vamos botar isso em pauta. Logo. Pestalozzi tem as escolas pestalozzianas espalhadas aí. E Froebel, o criador do Jardim da Infância. Olha certo? Que genial. Bom, vamos analisar o Emílio. Então, o Emílio é a maior obra literária de Jean-Jacques Rousseau. É um romance pedagógico em que ele cria a principal personagem, chama-se Emílio, que é um menino. Sim. Esse livro é dividido em 5 partes. Ele não chama de capítulo, e nem ele chama de, como a gente vê capítulo, ele chama livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, livro quinto. Ele denominou desse jeito. Ele é o autor, pode denominar como quiser, né? Sim. Bom, então, esse livro, a primeira parte do livro, Marcelo, é do 0 aos 5 anos de idade. Então ele diz assim, o Emílio é uma criança que vai morar com o educador. Então o que deve acontecer do 0 aos 5 anos de idade? Ele vai conhecer outros educadores, vai brincar, jogar, praticar esporte, fazer educação física, viver ao ar livre e conhecer a natureza, mexer na terra, mexer nas plantas, junto com o professor. O professor, que no caso é o Rousseau, vai ser o companheiro, ele chama de companheiro, vai ser o amigo da criança. E não ficar falando, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele vai mostrar que não pode de uma outra forma, mostrando o prejuízo das coisas erradas e o ganho que se tem em praticar as coisas certas. Então, do 0 aos 5 anos, jogos, esporte, vida no campo, passeios, professor, o amigo, o colega, o companheiro. O segundo livro é dos 5 aos 12 anos, que é chamada infância da criança. Nessa hora, o professor não desgruda do aluno, Emílio e Rousseau, mas o professor vai mostrar para o menino as coisas da natureza. Ele vai aprender a plantar, ele vai aprender a criar animais, ele vai aprender a praticar mais esportes, ainda não vai aprender, aliás, uma crítica que fazem a Rousseau, e eu também aceito essa crítica, que ficou um pouco tardia a parte dele aprender a ler e escrever. Entendi, a parte da alfabetização, que esse modo de pensar vai ficar ainda só na visão das coisas. Certo. Mas ele não deixa de ter companheiro, ser o companheiro do seu aluno. Sim. E não deixa de praticar esportes. Vai aprender as coisas na sua própria natureza. O que é um animal, o que é uma planta, o que é o ser humano.
que é uma casa, o que é um trabalho. Pasme, ele já vai dizer que o menino, daqui a pouco, precisa aprender uma profissão, porque ninguém deve ser só intelectual, tem que ter uma profissão. Olha só que coisa bacana. Bate novamente com a lei brasileira, que eu falei que já não está mais vigorando, mas vigorou. Bom, então aí, dos 5 aos 12 anos, continua plantando, colhendo, brincando, jogando, acompanhando o professor em vários lugares. Nunca o professor sai de perto do aluno. Ele vai ficar com o aluno até, você vai ver até quando vai ficar. Professora, se eu só fazer um adendo aqui, é interessante o senhor estar falando, fazendo uma aproximação, obviamente, com as artes marciais. Nós não chegamos no núcleo do tema, mas acho que nós vamos chegar. Eu tenho uma percepção que quando a senhora está falando do Rousseau, no livro do Emílio, que ele acompanha o aluno, não tem como a gente não perceber também que quando a gente pensa no professor de arte marcial, no professor que tem, obviamente, o conhecimento do que é uma arte marcial, vem a figura do mestre, né? Que é aquele que acompanha o discípulo passo a passo na sua evolução, né? Então, quando a senhora traz essa ideia pedagógica, que ele está lá, ele vai para a natureza, ele mostra, ele não é da teoria do não, isso você não pode fazer, mas cria uma certa liberdade a partir da experimentação, orientação e, acima de tudo, acolhimento, não tem como a gente não imaginar que é um mestre fazendo a relação com as artes marciais. Um verdadeiro mestre é isso, é o que está acompanhando ali e faz com que o aluno experimente verdadeiramente o que é uma técnica através da dor, através do impacto, através de um sufoco, né? Ele não poupa a criança, né? E a pessoa que vai praticar uma arte marcial da experiência fundamental, que é a experiência da arte marcial no contexto ou na sua natureza mais densa, vamos dizer assim. Muito interessante isso, hein, professora? Continua que é interessantíssimo. Bom, então, aos 12 anos, encerra-se a infância. Algumas críticas são feitas, porque você percebe que eu ainda não falei de educação intelectual, porque ele é da teoria dele que só seja dada depois dos 12 anos. Então, são feitas críticas, e é um pouco falho mesmo também a gente analisando, que não se tenha falado em parte intelectual, mas ele fica lá, experiências, vai procurar uma profissão, a educação física, as artes, a observação da natureza, ele fica nessa etapa. Aí o Emílio completa 12 anos, é o limite da infância. Daqui vai passar da infância para a adolescência. Certo. O terceiro livro dele é dos 12 aos 15 anos. Então, ele continua amigo do Emílio. Só que aí ele percebe que já começam a despertar no Emílio as primeiras emoções. É o desenvolvimento da parte sexual da pessoa também. Certo. Ele já começa a ter os primeiros interesses por uma pessoa que é diferente dele, pelas amigas com que ele brincava. Porque o Emílio brincava com o pessoal da região, né? Que era uma região rural. Certo. Então aí ele percebe que está na hora de falar para o Emílio sobre emoções. E ele começa a comentar o que você gosta, do que você não gosta. E ao mesmo tempo ele começa a ver, eu já tinha pensado numa profissão, está na hora dessa criança escolher uma profissão. E daí ele vai dar também a parte intelectual. Repito, que às vezes é criticada porque demorou muito. Aí que ele vai começar a botar a língua, estudo da língua, matemática, física, química, tudo isso que faz parte do curso. Aí, dos 12 aos 15 anos, certo, vai firmar as emoções, vai firmar o trabalho, a educação intelectual, tudo na natureza, com aquela teoria, a natureza é boa, quem estraga
é o ser humano. Certo. É a teoria dele. Certo. A teoria dele. Bom, aí ele passa para o quarto livro. Você vai ver a atualidade desse homem também. No quarto livro, ele pensa, o menino está muito aqui, não sai esse Emílio, só ele e eu aqui e o povo que mora perto. Ele tem que aprender através de excursões, através de viagens pelo mundo. Eu digo para você perceber, porque hoje a moderna pedagogia fala que a coisa mais importante é a criança aprender em contato com a natureza. E que a excursão é um dos melhores meios de aprender. Então, a excursão para o museu. Não existe coisa melhor, né? As maiores lembranças que eu tenho da minha infância no período é quando a gente saía da escola, né? Para ir para as excursões, ia para o teatro, ia para o parque. E a minha história nas artes marciais também tem muito disso, professora. Aliás, eu conto no meu livro Caminhando com o Tigre, né? Que foi quando eu ganhei a minha primeira viagem para o Japão para fazer o exame de graduação de faixa preta, né? Então aquilo para mim foi espetacular, porque eu estava indo para o Japão, né? Conhecer um dos maiores mestres de Aikido que o Brasil já teve, que era Masanao Ueno Sensei, que foi Masanao Ueno Sensei, e estando ali na natureza da arte marcial, que é dentro de um templo shintoísta, vivenciando tudo, tendo uma participação mística daquilo, então é genial isso, né? Não tem como não lembrar. Já que você está colocando sua experiência, eu gostaria de colocar um pouquinho da minha também. Por favor. Quando professora de didática na Caetano de Campos e na São Marcos e na FMU, porque na FMU também eu comecei na didática, depois é que eu fui para a educação física. A gente fazia muitas excursões às escolas rurais. Eu levava meus alunos a Juquitiba, que é uma cidadezinha aqui perto, que tem uma escola rural maravilhosa dentro dos padrões de uma escola rural. As minhas alunas devem lembrar disso. Posteriormente, quando eu passei a lecionar filosofia e história da educação, eu já levava nos museus. Levava no Museu do Ipiranga, no Museu da Arte Moderna, no Museu da Arte Sacra, porque eu achava interessante fazer a excursão. Professora, além de você... O que a senhora está falando... Desculpa só te interromper, mas o que a senhora está falando é de tão importância, mesmo porque quando a gente está falando, né, dessa questão pedagógica das artes marciais, e a senhora falando de um filósofo tão importante que deu, inclusive, influenciou todas as linhas pedagógicas de hoje, né, que estão em voga hoje, não tem como a gente não chamar atenção para a formação dos profissionais que trabalham com lutas, principalmente com criança, né? Eu sempre insisto, e o curso de formação filosófica em artes marciais, que nós já temos 300 alunos, né, bate muito nessa tecla e oferece aos alunos, né, justamente conhecimento dos grandes filósofos, e é citado Rousseau, inclusive, né, para a pessoa ter contato de quem são essas pessoas, de quem foram essas pessoas, e da importância de saber, né, dos estilos, né, da forma, da história desses grandes filósofos, para ter uma melhor qualidade no ensino, inclusive quando a gente está falando do ensino de criança, né, da importância que tem de compreender, né, essa forma pedagógica, essa forma do pensar filosófico, quando você ensina uma arte marcial para uma criança com intuito educacional, né? Lembrando que a arte marcial é um processo educacional, né, professor? Bom, então as excursões são importantíssimas. E ele vai introduzir isso no século XVIII. E através dessa excursão, o Emílio vai conhecer acidentes geográficos. Olha que coisa interessante. Ilha, cabo, istmo, etc. Porque ele está num navio com o Rousseau, certo? Ele vai aprender a fazer a distinção de continente, praia, mar, braço, istmo, etc. Acidentes geográficos. Certo. Nada mais moderno do que os colégios atuais que fazem 1000 excursões para mostrar essas coisas para os alunos. Agora, nós não podemos esquecer que isso aconteceu no século XVIII, num livro. É um romance? Mas está propondo uma educação. Perfeitamente. Certo? Aí ficam lá
alguns meses. Ele e o Emílio lá no navio conhecem muitos povos, conhecem usos e costumes diferentes. Então, tudo na natureza, tudo na filosofia naturalista, baseada na natureza, a importância da natureza. Bom, aí nós vamos para o quarto livro. Ele volta da viagem, é dos 15 aos 18 anos. E aí ele faz comentários com o Emílio. Ele vai mostrar a diferença daquele lugar onde eles vivem, que é uma região rural, para tudo aquilo que Emílio viu. A diferença de usos e costumes e a importância da natureza. O grande pilar da filosofia naturalista de Rousseau é a natureza. Certo? Aí volta, vai fazer reflexões sobre a situação. Aí ele já escolheu uma profissão, já teve explicações sobre educação sexual, agora ele vai ter uma explicação sobre o que é o amor. Aí Rousseau vai mostrar qual a diferença entre amor e paixão. A racionalidade que existe no amor, ou deve existir, e a falta de racionalidade que a paixão traz. Ora, um prato cheio para a psicologia. A psicologia vai aprofundar e ir embora, mas ele mostrou isso para o menino. Aí o Emílio conhece uma menina chamada Sofia. Certo. Sofia quer dizer filosofia, a palavra Sofia é filosofia. Né? Uhum. Aí ele dá o nome para a menina de Sofia. Aí o Emílio fica encantado com a Sofia. Aí o que o Rousseau faz? O Rousseau vai falar para ele assim, mas você conhece só a Sofia. Você precisa conhecer outras pessoas para saber a diferença que você vai sentir. Com cada uma. De amor e de paixão. Olha só. Aí ele conhece outras pessoas e fica lá naqueles devaneios do adolescente, percebe o que é amor. É gostar de uma pessoa profundamente. E a paixão, eu não sou psicóloga, não pretendo explicar, mas deve ser um desvaneio pleno e total. Aí ele vai, então, dizer para o Rousseau, eu gosto da Sofia. Aí, veja bem, embora tudo para ele seja natureza, tudo para ele não vai seguir outras normas, o Emílio se casa com Sofia. Ou seja, contrariou o mestre. Contrariou o mestre, na verdade. Dentro das normas da sociedade da época. Isso aí. Aí o mestre que foi tão galã, tão conquistador, o Emílio é certinho. Eu acho, né? Não sou ninguém para julgar, não sou, nem quero. Mas talvez ele tenha querido consertar a vida dele lá no passado. Professora, depois eu vou ter que fazer essas pontes, mas continua, porque tá muito legal isso aqui. Aí, então, casa com a Sofia. Aí vamos para o quinto livro. Dos 18 aos 25 anos e daí para frente. Veja bem que interessante esse último livro. Os dois estão casados, Rousseau vai morar com eles. Isso não é muito interessante, mas vai morar com eles. Porque ele quer ver se o Emílio aprendeu aquilo que foi ensinado. Uhum. Aí ele vive um tempo com o Emílio e a Sofia, até que eles tenham um filho. Quando esse casal tem o primeiro filho, Rousseau fala para eles, mais ou menos isso, não são palavras literais da boca dele, mas é mais ou menos isso. Certo. Agora eu vou deixar você criar seu filho. Isso aqui eu achei lindo, quer ver isso aqui, parênteses. Uhum. Porque todo pai é um professor e todo professor é um pai. Oh, que legal, professora. Genial, legal, né? Genial. Então, aí termina o livro Emílio. Repitam, o romance pedagógico. Sim. Como qualquer romance que passa na televisão aí, só que naquele tempo não ficou só no livro. Esse livro é lido hoje por muita gente,
tem muita gente que faz defesa de tese, Marcelo, e eu apresentei um trabalho na Universidade de Évora, em Portugal. Sim. Eu não pude ir porque teve problema, que foi a época que eu fiz os meus stents no coração. Sei, Mas o sei. trabalho foi aprovado e o reitor da universidade deixou um professor apresentar. Pode acontecer isso. Delega para alguém, você vai apresentar o trabalho fulano de tal. E esse trabalho é da Universidade de Évora, centro de Portugal, uma universidade mais nova do que a de Lisboa, do que a de Coimbra. E foi um trabalho bem aceito. E eu não gosto de me colocar como partidária aqui, embora tenha falado de Santo Agostinho, platônico e agostiniano. Sim, que foi Mas dos nosso último live. filósofos modernos, no meu ponto de vista, este é o maior. Tanto que ele serve de base para psicologia, para sociologia e para outras situações. E para abertura de novas escolas. Perfeito. Professora, Que vão buscar em Russo. Deixa eu fazer as associações, senão a gente não vai ter tempo, porque é tão rico tudo isso que a senhora falou, senão a gente não vai ter tempo de falar dessas associações com as artes marciais, né? Fala. Primeiramente, né, o Rousseau, pelo que a senhora está falando, né, ele afirmava uma certa igualdade natural da humanidade, né? Então, o homem teria na sua natureza fundamental uma certa empatia por tudo, pela própria natureza, empatia pelo outro, não é isso, professora? Sim. Mesmo porque ele sustentava que o homem natural ou o homem primitivo, exceto quando ele estava com faminto, com fome, é que ele tratava o outro com uma certa agressividade. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia da arte marcial de um contexto mais generalizado, até não profundo, faz com que a maioria das pessoas entendam que tem um componente da violência que é próprio do homem, né? E quando a senhora traz essa natureza de Rousseau, que mostra, né, através do pensamento dele, através desse livro que foi tão significativo e influenciador das pedagogias modernas, inclusive da própria pedagogia das artes marciais, se a gente entender hoje como um processo também evolutivo, em termos pedagógicos, né, se a gente considerar as artes marciais próximas lá da Idade Média, que ainda era tudo voltada para o aspecto belicoso, a gente tem um entendimento disso, que é a figura do mestre que acompanha o aluno, né, acompanha o discípulo, dentro da natureza que é a arte marcial. Então, o que é a natureza da arte marcial? É trabalhar, né, essa ideia de uma natureza profunda, onde você vai utilizar uma técnica que teoricamente pode provocar um dano para alguém, para uma pessoa, né? Ou na forma de defesa, mas, né, considerando que o outro é um inimigo, né? E que a partir dessa pedagogia que envolve o autoconhecimento, leve o aluno a compreender que não é necessário a violência. E é muito interessante que a senhora está falando, a questão da paixão, né? Que o Rousseau foi uma pessoa que não fazia vínculo com ninguém, que tinha várias amantes, mulheres, né? Dentro das artes marciais, são mais especificamente do jiu-jitsu, né? Tem o termo que chama creonte, né? Que é aquele aluno que não consegue ficar com um professor só, porque ele vê o outro lá, uma equipe que ganhou mais campeonato, ele vai para um, ou ele vai para outro, ele vai, né, mudando de time, né? Mas de uma maneira, assim, completamente desrespeitosa, muitas vezes, né? Mas onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que as artes marciais, dentro desse ponto de vista russoniano, que dentro da tradição marcial, e aí eu queria falar, se a senhora me permitir, 3 frases de 3 grandes mestres japoneses, de Gishin Funakoshi, Jigoro Kano e Morihei Ueshiba, que mostram essa natureza fundamental
baseado na empatia, baseado na observação mais profunda da integração do homem, ou como parte da natureza maior, como parte dessa divindade, dessa quase que ingenuidade, uma empatia fundamental, né? E que vai de acordo com o que a senhora está falando de Rousseau, né? Que ele acreditava no homem bom, no bom selvagem, né? No homem primitivo, fundamentalmente. Não é isso, professora? Sim, o homem era bom, quem corrompeu o homem, segundo Rousseau, foi a sociedade. A sociedade, né? Então, a medida que a sociedade... Para Rousseau é essa teoria. À medida que a sociedade vai criando uma certa disputa por algumas necessidades, o homem deixa de ser bom, não é isso, professora? Isso. E é interessante, porque o que acontece? O Gishin Funakoshi ele tem uma frase que diz o seguinte: o Gishin Funakoshi foi um grande mestre de karatê, aliás, o fundador do karatê Shotokan, tá bom? Ele diz o seguinte: o karatê começa e termina com cortesia. Com o karatê-do, oferecendo a sua ajuda aos outros e aceitando-a deles, o homem adquire a habilidade e eleva a arte a um estado de crença em que possa aperfeiçoar o corpo e a alma. Isso é russoniano, né? Não tem como não falar que essa frase de Gishin Funakoshi exalta essa possibilidade, através do karatê, de a pessoa ajudar, né? Ajudar mutuamente, aceitar a ajuda do outro. Interessante, né, professor? Muito interessante. Aí vem Jigoro Kano e diz o seguinte: Jigoro Kano, a referência, o pai do judô, né? Do judô moderno. E ele diz o seguinte: é somente através da ajuda mútua e das concessões recíprocas que um organismo, agrupando indivíduos em número grande ou pequeno, pode encontrar sua harmonia plena e realizar verdadeiros progressos. Né? É muito bacana isso também, que também tem uma similaridade com essa ideia, né? Da ajuda mútua, da não competição, de não achar o outro como um inimigo, né? E por fim, Morihei Ueshiba, ele tem aqui, que é o fundador do Aikido, que diz o seguinte, palavras de Morihei O-sensei: o verdadeiro Budô é feito em prol da construção da paz. Treina todos os dias a fim de fazer paz entre espírito e todas as coisas que se manifestam sobre a face da terra. Né? Então é muito bacana esse link, né, que a gente sempre faz com a filosofia clássica ou a filosofia ocidental, com os aspectos da filosofia oriental, que são a base das artes marciais, né? O que a senhora acha? Aliás, eu já disse várias vezes, né, que com essas lives eu me apaixonei pelas coisas, pela arte marcial, né, que eu cada vez acho mais bonita, mais próxima das coisas que eu penso também. Então, hoje deu para perceber bem essa engrenagem entre a filosofia e a filosofia ocidental e oriental, né? Perfeito, perfeito. E eu queria deixar, assim, sempre eu deixo um pensamento para o pessoal, não é? Eu queria deixar esse pensamento: o homem é bom quando sai da mão de Deus. Não é meu, é de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O homem é bom quando sai da mão de Deus. A sociedade é o que o perverte, a sociedade que o corrompe. Então, que nós que somos a sociedade, pensemos um pouquinho na fraternidade. Porque o homem é bom quando sai da mão de Deus. E falando mais um pouquinho de Deus, uma vez no livro do Emílio, o Emílio perguntou: quem fez isso? Por exemplo, essa janela.
Ele falou o marceneiro. E quem ensinou o marceneiro? Fulano, 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 fulano. Chegou numa hora que não tinha mais explicação. Aí quem critica o Rousseau nesse ponto, precisa analisar esse aspecto, desse exemplo. Fulano, ciclano, beltrano, e agora? Deus. Ele chega por conclusões filosóficas a que o primeiro ser é Deus, o primeiro motor é Deus. Só que ele não é praticante de uma religião, como o caso de Santo Tomás de Aquino, como o caso de Santo Agostinho e outros. Ele é ateu praticamente. Sim. Ateu teórico positivo, que a gente fala em filosofia. Tem um ateu teórico negativo, ateu teórico positivo em filosofia. Ele é, só que ele admite a existência de um ser superior. Perfeitamente. Ele não coloca, o erro dele também foi não colocar isso na educação do William. Mas ele é obrigado a uma determinada situação, fulano, e fulano eu, e fulano, e fulano. Chega em Deus. Mas é interessante que mesmo ele não colocando a figura de Deus, né, mesmo que simbólica, ele já trata isso, a própria pedagogia dele, a própria filosofia dele, trata a natureza como um todo, aprendendo através da natureza, entrando em contato com a natureza. As artes marciais, tradicionalmente, têm esse aspecto que eu costumo falar, inclusive eu falo no curso de formação, essa estrutura que é a estrutura metafísica, né? E fica muito claro, principalmente, quando a gente fala do Aikido, né? Que o Aikido, ele é shintoísta, né? A prática do Aikido, ela tem toda uma estrutura do shintoísmo, mesmo porque Morihei Ueshiba, ele era um shintoísta, né? Ele aprendeu toda a teoria que ele elaborou através do Aikido, foi, depois de um certo momento da vida dele, direcionado por esses aspectos filosóficos do shintoísmo, que remete à lógica da natureza, essa participação com a natureza, esse respeito com a natureza e um retorno para essa natureza. Então ele começa ali na história do Aikido de Morihei Ueshiba, participando de conflitos, né? De tendo um Aikido mais, digamos, agressivo, violento, e no final ali, num certo momento, já mais no final da vida dele, ele tem um grande insight que fala, a gente vai ter que retornar para um aspecto que envolve a grande natureza, o grande ideal, universo. Que é o universo, né? O Aikido é o universo. Ele falava que o Aikido é amor, é o universo, o amor por todas as coisas, né? Então, o desvendar dele, utilizando a prática do Aikido como um caminho que leva a Deus. Aliás, é o último lema do Aikido, que quem traduziu a partir de Morihei Ueshiba foi o Eno Sensei para o português, né? O Eno Sensei, meu mestre de Aikido, que diz o seguinte: a prática do Aikido o 13º tem por princípio o autoconhecimento, e a prática do Aikido é um caminho que leva a Deus, né? Então é muito interessante tudo isso, né? Que apesar do Rousseau não ser um cristão, né? Vamos dizer assim, um católico, ele tinha essa noção genial, né? De que a natureza do homem, ela sim, ela é boa, né? Porque vem de Deus, né? É muito legal isso, professora. Uau, que outra live magnífica, hein, professora? Muito boa, Poxa muito boa, vida. sim. Aliás, deixa eu fazer alusão a um livro aqui, ó, para pessoal que está fazendo o curso de formação filosófica, tá bom? A Guerra Antes da Civilização, o Mito do Bom Selvagem, do Lawrence Kelly, que é um livro extraordinário da editora Realizações, que trata, inclusive, das duas formas filosóficas, né? Os dois pensares filosóficos de Rousseau, que acredita e que disserta, que ele faz uma dissertação sobre Rousseau do homem do bom selvagem, e de Thomas Hobbes, que é o contrário, né? Que ele diz que o homem sempre gostou e tem esse aspecto da guerra, da violência já institucionalizada. Aliás, a gente poderia fazer uma live de Thomas Hobbes, hein, professora, para compensar o Rousseau aqui hoje. Vamos lá, professora? Vamos pensar.
É bom falar um pouquinho dos dois grandes discípulos dele, o criador dos Jardins da Infância, Frederick Froebel, Vamos falar. e o fundador das escolas pestalozzianas, Vamos que falar, são as professora. escolas que atendem as crianças carentes, dando uma profissão para elas. Perfeito. Vamos falar, lógico. Aqui é espaço para a senhora é faixa vermelha aqui. Ah, mas eu Pessoal, quero essa faixa, viu? vamos, mas tem Eu que ser quero um essa faixa aí. cerimonial. Tem que ter um cerimonial. Tem que ser na natureza. Tem que ser que nem Tá bom, Rousseau. Professora, tá eu quero bom. agradecer mais uma vez aqui a senhora, viu, por estar sempre disposta, bonita, cheia de saúde aí, graças a Deus. Parabéns pelo lançamento do livro, viu? Muito orgulho. Tá aí, ó, para quem quer saber filosofia, para quem tem interesse, um livro genial, né? E por falar em morte, novo livro da professora Marli Muccelli. Que orgulho da senhora. Vou ter, já tenho o meu aqui, Obrigada. quarta-feira eu pego, tá? Ele saiu hoje, tá quentinho, saiu hoje do forno, e é o chamado livro de bolso, porque ele é pequeno e curto para se ler numa viagem, Maravilha. numa situação diferente. Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês, o pessoal que está fazendo o curso de formação filosófica. Isso é uma aula que pode que pode não, que agrega lá no curso de formação de vocês, tá bom? A live vai ficar gravada aqui lá no YouTube, tá? Se vocês quiserem consultar, tem muita gente aí de faculdade, da Faculdade de Educação Física, vendo as nossas lives com a professora Marli e outros profissionais, outras pessoas ligadas à temática artes marciais. Então, nós temos aí temos mais de 25 lives aí, mais de 30 lives, na verdade. Só que a professora Martins deve ter mais de 10, né, professora? Tem. Eu vou encerrar agradecendo a participação e lendo a introdução, porque nós tivemos um probleminha no começo, né? Nós tivemos um probleminha técnico aí, então eu vou finalizar a live com a introdução. Tá bom, professora? Vamos Pois não. lá. É tradição conceitual das artes marciais tradicionais a ideia de que a sua filosofia eleva o praticante a uma jornada rumo ao autoconhecimento. Aqui, traduzido como um conhecer a si mesmo, ou aquilo que chamamos na psicologia junguiana analítica de self. No que diz respeito a essa essência humana, as artes marciais tradicionais conduzem o praticante a atingir uma percepção de um estado de natureza básica, fundamental, natural ou a divindade primitiva. Nesse estado, o aluno marcial encontra definitivamente a certeza de que a não violência não pertence mais a ele e que tudo que for aprendido por anos e anos da técnica belicosa se desnuda como uma grande ilusão. A pergunta: será que as artes marciais na sua milenar filosofia tem razão em afirmar que a natureza do homem mais fundamental não há espaço para a guerra e a violência? A temática de hoje foi justamente essa, o naturalismo do século XVIII, segundo Jean-Jacques Rousseau. As suas correlações com a ideia da violência nas artes marciais. Professora querida, tá gravado aqui. Vai ficar para o pessoal que chegou atrasado, que não conseguiu. Muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Mês que vem estamos de volta. Tá, muito obrigada, um abraço a todos os meus queridos amigos, amigas, que eu os conheço virtualmente apenas, Ó, né? tá A não aqui ser as minhas ex-alunas e tem aqui a alunos. Soraya Halib, tá o Caetano Sensei, a Sandra Almeida, a Ferrone, a Fernanda Ferrone, que está sempre com a gente, e o Sensei Gilvan, Brasília Jiu-Jitsu, obrigado pela participação. A Lázaro Morganavita está aqui com a gente, Jefferson. Olha,
o Diego Souza, o Gustavo. Olha, tem muita gente. Saulo Fong, muito obrigado pela participação. A Sandra, que é aluna da professora. Personal Bruno Rifumi, obrigado pela participação. Gente, boa noite a todos vocês e continuem me seguindo, compartilhem aqui, marquem seus amigos. Professora, um beijo. Um beijo para todos. Boa noite a todos vocês, obrigado pela companhia. Até a próxima.